Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do GonzaCast, podcast que fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Hoje a gente vai falar sobre o ODS 16, que trata sobre paz, justiça e instituições eficazes, e também o ODS 17, que fala sobre parcerias e meios de implementação. E para esse bate-papo seguir muito bem acompanhado, eu tenho aqui 2 convidados comigo. Marcos. Olá, prazer, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Marcos Vinícius, eu sou especialista em gestão e negócios, sou educador também e coordenador municipal da infância e da juventude. Arminda. Obrigada pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui, não conhecia esse espaço. Eu sou Arminda Augusto, sou jornalista e sou gerente de projetos e relações institucionais do Grupo Tribuna. Maravilha, obrigada, muito gente. obrigado por vocês estarem aqui conosco. E aí vai uma pergunta para vocês dois, né? Como que a gente garante as vozes dos movimentos sociais para eles serem ouvidos, principalmente nas decisões institucionais? Quer começar, Marcos? Bom, existem muitos caminhos, né, que a gente pode utilizar para poder dar voz às pessoas. Na verdade, até através do poder público, né, todo mundo acredita que é só lá e bater na porta e falar o que quer, né? Isso funciona às vezes, mas nem sempre. Quando a gente está falando de movimentos sociais, a gente tem também abertura com conselhos de direitos, né? Temos departamentos de direitos humanos que fazem essa acolhida também com as pessoas. E isso quando a gente fala de uma entidade pública, que são os órgãos responsáveis ali para que possa articular e proteger e fazer com que as leis elas sejam efetivadas para os munícipes, para os cidadãos, né? Então, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, federal, então existe diversos caminhos. Isso quando são movimentos organizados, né? Então eles têm existe várias possibilidades para as pessoas estarem presentes nas decisões, que isso é o mais importante, porque não adianta a gente só falar também, né, cobrar do poder público, cobrar das outras pessoas, se a gente também não abraça e não fala ali o que a gente realmente quer. Essa pergunta é interessante porque ela conversa com os dois temas principais, né, aqui do nosso bate-papo de hoje, que é o ODS 16 e 17. E falando pelo lado da comunicação, hoje não tem mais como você excluir ou você fingir que não existem os movimentos sociais, né? Antigamente, se você não quer dar ouvidos, você não ouve, não ouve, você não coloca na televisão, você não coloca no jornal, mas hoje existe um negócio chamado redes sociais. Então, não é porque não saiu na mídia oficial que os movimentos não existem, que os movimentos não são protagonistas, né, daquilo que eles defendem, das bandeiras que eles levantam. Então, seja pela questão legal, né, Uhum. e também hoje a legislação já prevê a participação social em audiências públicas, até para licenciamentos ambientais, não tem mais como essas entidades devidamente regulamentadas não se manifestarem. Mas hoje, os veículos de comunicação que não abrem espaço para movimentos sociais, eles estão condenados ao descrédito. Então, isso é líquido e certo. É o futuro, né? Não dá pra ficar fingindo, não tá acontecendo nada aqui ao meu Exatamente. redor. Essa semana, né, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas também está tão quente que, mesmo que ainda demore uns dias aí, não vai ficar desatualizado. Essa semana, vocês devem ter acompanhado aqui em Santos, um movimento por moradia aqui em Santos, de um pessoal, de um grupo organizado que tomou posse de uma área da SPU, e é um movimento organizado. As pessoas entraram, invadiram lá e estão se sentindo excluídas do processo formal, né, de Uhum. destinação das moradias. Então, não tem como você dizer, não está acontecendo nada. Não, entraram lá naquela área e estão montando lá as suas residências. Então, a gente ouviu, mas mesmo que a imprensa não tivesse atentado para isso, eles estão presentes nas redes sociais. Então, a coisa está acontecendo independentemente dos E veículos. também a gente lembra que esses movimentos sociais, às vezes, eles começam pequenos, Uhum. mas eles vão se tornando grandes, né? Sim. Um movimento agora que eu vi que os estudantes, era um grupo de estudantes
que eles estavam lutando pela o fim da 6 por 1. E aí eles entraram Uhum. no Shopping Brisamar, lá em São Vicente, protestaram. Uhum. Foi algo que até não vi muito na mídia, mas eu vi bastante na internet. Sim, Então tem esses paralelos, né? O que às vezes a mídia compra e às vezes o que a internet compra. sim. E aí a coisa fica tão grande que aí a mídia, se não deu espaço anteriormente, Uhum. não tem como mais fechar os olhos. Vai ter que ir lá cobrir o que foi que aconteceu, né? A Primavera Árabe, que, Uhum. que aconteceu aí há uns 15 anos, talvez, ela aconteceu pela mobilização das redes sociais. Então, não tem mais como tapar o sol com a peneira. Não Sim. tem. E além disso, eu acho que até é importante a gente falar, né? Porque as pessoas não confundirem o que que é o movimento social com esses outros protestos também, que só querem trazer o vandalismo, né? É, Porque tumultuar, né? tumultuar Uhum. e isso atrapalha o processo, né? Bem Porque, lembrado, é, Marcos. porque as pessoas, quando o movimento social ele se reúne genuinamente, de uma forma, né, que quer também ouvir, não é só chegar ali e ficar gritando, quer ouvir, quer compartilhar, quer reivindicar, porque todas as pessoas têm o direito de reivindicar todos os seus Espaço, né? direitos, seus Sim. espaços. É nato, né? Isso é para nós, para todas as pessoas, né? Seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar. Mas também a gente não pode confundir e deixar passar para ser simplesmente uma violação de outros direitos, né? Porque todo mundo tem direito e a gente precisa respeitar. É isso aí. Bem, Então, bem. eu tenho duas perguntas. A primeira, já que a gente começou, foi pra aí, como é que vocês separam? Isso aqui tá começando e vai ser um movimento? Ou não? Isso aqui é só baderna, bagunça, pra fazer barulho, pra atrapalhar? Vocês que são representantes de instituições, como é que vocês têm esse olhar? Vocês definem isso? Então, eu acho que o ponto de partida é ver quem está organizando, qual é a causa e quem está organizando, a forma como está organizando. É o que o Marcos falou, pontuou muito bem. A gente tem que separar o joio do trigo. Às vezes é um grupo realmente de baderneiros, ou são pessoas que não estão nem devidamente organizadas, ou então não têm legitimidade na causa. E aí você tem que ser muito racional e falar: não, isso daqui não vai merecer espaço. E aí, não, isto vai merecer espaço porque eles estão mobilizando, eles estão convocando reunião e tal, tal, tal. Aí tem o outro critério: qual é o espaço que vai ser dado? Vai ser uma nota, vai ser um- uma matéria com um destaque na TV, no jornal, vai ser uma matéria com imagens, vai ser uma matéria com fotos. Então, assim, a gente não tem como ignorar, mas a gente tem que ser muito criterioso, porque o que se noticia tem que ser com muita responsabilidade. Eu acho que a gente já viveu tantos exemplos, né, de que às vezes se dá espaço para quem quer Sim. apenas tumultuar e não usa das ferramentas legais, ou às vezes usa da violência ou do vandalismo. Então, isso tem que estar muito bem selecionado e pontuado na hora de você pautar alguma coisa. E eu, Muito eu legal. acredito muito no estudo que a Arminda trouxe, porque assim, para mim faz o maior sentido e eu acredito que a maioria das pessoas também, né? Porque hoje a comunicação, ela é muito rápida, né? Ela se transformou, ela é instantânea. Antes, quando você tinha um assunto, uma pauta que vai explodir, né? Você demorava horas, dias, às vezes, até para conseguir que as pessoas tivessem acesso. Hoje não, hoje você abre uma live no Instagram, no Uhum. TikTok e tudo mais, e já começa uma série de protestos, já começa a acontecer diversos movimentos. E é o que a Arminda trouxe. Precisa entender o que é legítimo e o que não é, o que é só para ser uma baderna, porque muitas coisas vêm, né, que é o cuidado que a gente tem que ter nas redes sociais também, para poder só causar e ser mais um ponto ali de tumultuar a vida ou os direitos das outras pessoas também. Muito legal. É. Eu tenho uma outra pergunta, como a escuta ativa pode fortalecer a democracia e a justiça social? A escutativa, eu acho que é o termo mais difícil de ser praticado, né? Embora se fale muito sobre isso, né? E aí, de A a Z, a gente pode dar 1000 exemplos Tá. de situações em que a escutativa ela é imprescindível. Seja dentro da tua casa, com teu filho,
seja na escola ouvindo as crianças, seja na escola ouvindo os adolescentes, todo mundo fala: não, você precisa escutar, você precisa Uhum. ter mais ouvidos do que fala, né? Só que é muito difícil de fazer isso, é um exercício difícil, porque especialmente se você não concorda com aquilo que está sendo Uhum. dito. O praticar a empatia, peraí, vou me colocar no lugar dele e tentar sentir o que ele está sentindo com essa fala dele. É muito difícil. E no ambiente de trabalho, né, que às vezes não tem nenhuma polêmica instalada ali, uma coisa simples, qualquer condução de um projeto ou uma decisão que você precisa tomar, a escutativa te faz rever os teus pontos e você eventualmente mudar de opinião ou você reforçar suas certezas. Então, se você for para um embate, né, digamos assim, para um diálogo com esse espírito de ter a escutativa, Uhum. você sai dali fortalecido sob qualquer ponto de vista, ou de você rever o que você pensa, ou de você fortalecer. Não, eu ouvi com atenção o que o outro disse ou o que os outros disseram, e eu saio ainda mais fortalecida com os meus valores, com as minhas bandeiras e com as minhas decisões. Então, mas é difícil. Eu Muito. reconheço que é difícil. Muito. E eu vou até um pouco além disso, porque eh, quando a gente não pratica a escuta ativa, não existe nenhum tipo de outro processo, porque é só você querer fazer com que a sua verdade Se prevaleça para impõe. cima das outras pessoas. E a sua verdade nem sempre é a verdade do outro e nem sempre é a correta diante do outro também, né? Então, exemplo bem básico mesmo. Quando a gente vai numa palestra, né, um evento. Se a gente tá lá, a pessoa, né, não tem, às vezes, nenhum tipo de interação, de forma de se comunicar com o seu público, com quem tá ali, não é tão retraído, até por uma pergunta, você já sabe que aquela pessoa ali, ela não vai aceitar tão bem qualquer tipo de questionamento que seja feito sobre o conteúdo dele. Eu não tô falando sobre o conteúdo, se é bom ou ruim. Mas Uhum. assim, é uma pessoa mais fechada, então já é uma pessoa que não pratica a A escuta. escuta ativa. E isso a gente vê no dia a dia mesmo, né? Em casa, no trabalho, porque é um pouco disso que a Arminda trouxe, né? A gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Uhum. Então, e aprender a ouvir as pessoas de uma forma assim, que ouça, entenda. Não é só chegar e começar a conversar tchau. Não, compreender o que realmente, ouvir de verdade. Porque existe essa grande diferença, eu acho que também na nossa Sim. vida, né? É, do fato de só sentar. Escutar e ouvir, né? E também as pessoas estão muito mais extremistas hoje em Sim. dia, Por né? causa da A internet. internet abriu porta para as pessoas poderem falar o que elas quiserem e acreditar que a internet é a terra de ninguém, Sim. coisa que não é, né? Como que vocês conseguem driblar isso, né? Essas questões extremistas para conseguir manter a paz nas instituições de vocês? Então, eu acho que a primeira ferramenta é essa, é as pessoas, de uma maneira em geral, se sentirem ouvidas, para não ter. Eu vou dar um exemplo muito próximo, assim, muito lá dentro da tribuna, e que ouvir as pessoas e entender as suas razões foram dois caminhos imprescindíveis para que a medida que a gente queria implantar desse certo. Então, quando você fala na sua pergunta anterior como é que a escutativa fortalece as relações e as entidades, eu acho que é um pouco isso. Se você não tem essa escuta, você pode até impor aquilo que você decidiu fazer ou a sua política interna e tal. Mas a chance de dar ruim, a chance de não dar certo, de não ser efetivo aquilo que você pensou ou trilhou é muito grande. Quando, na verdade, tudo que as pessoas querem, diante de uma novidade ou diante de uma ideia nova que está surgindo, é serem ouvidas e sentir que uma pequena parte daquilo que foi dito foi incorporado a essa nova política e que não vai mudar radicalmente a tua ideia inicial. Então, para não estender muito, está fazendo um ano exatamente que a gente, lá no Grupo Tribuna, a gente mudou a política de resíduos. Né? A gente vem Uhum. falando muito sobre ESG, sobre sustentabilidade. E a gestão equivocada do lixo que a gente produz acaba sendo um fator que gera gás de efeito estufa, que, enfim, a nossa pegada ambiental se torna muito maior. Aí eu fiz uma mudança assim muito radical.
Hoje nenhuma mesa mais tem lixeira embaixo. Então a gente tirou 277 lixeiras Eu aposto debaixo. que teve gente que ficou bravo. Assim, muita gente ficou brava. Muita gente. Assim, acho que eu fiquei sendo a pessoa mais odiada durante alguns meses, Ela chegando né? em casa tendo que fazer banhos pra ver se limpa energia negativa. Me benzeram aí com arruda, né? Mas e aí, o que que ficou estabelecido na minha cabeça? Eu vou tirar, por quê? Porque ali na lixeira as pessoas jogam casca de banana, jogam papel, jogam Uhum. copinho, jogam não sei o quê, e aí fica impossível de você separar. Como é que você vai separar alguma coisa que já está sujo de resto de iogurte? Primeiro que não pode comer dentro do escritório. Enfim, foi assim, uma coisa muito radical mesmo, e aí o ambiente todo ia ter apenas uma lixeira. Então, a redação ia ter uma lixeira, né, o comercial ia ter uma lixeira e ninguém mais ia. Muito bem, então o primeiro dia foi assim. E aí, se eu fosse do tipo que não, isso é assim e vai ser assim e dane-se o resto, Uhum. talvez a finalidade dessa medida não tivesse sido Efetivo. positiva. Mas aí vieram falar, Arminda, olha, você tirou as lixeiras, tal, 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 só que tem ambientes que são muito grandes. Então precisa pelo menos ter 2 lixeiras, que é para mostrar para as pessoas que, olha, você não tem que atravessar a redação Uhum. inteira. Tal. Ok, a gente colocou 2 lixeiras. Olha, lá dentro do estúdio, eu tirei também os copinhos, que cada um tem que ter o seu copinho. Olha, lá dentro do estúdio, as pessoas recebem visitas e as pessoas precisam tomar água, né? Então, lá tem que deixar um pouco de copinhos de papel e tal. Então, ok, copinhos de papel lá. O resultado disso é que no segundo mês dessa medida, a gente conseguiu reduzir o lixo orgânico em 70%. Caramba. Por quê? Porque o resto era reciclável. Sim. E aí poderia não dar certo porque não tivemos a escutativa e a humildade de mudar Uhum. algumas coisinhas, poderia não dar certo e poderia ter uma sabotagem também. Ah, que se dane a política de gestão de lixo. Quer tirar o lixo? Eu vou jogar a casca de banana aqui junto com o papel mesmo. Uhum. Então, assim, a escutativa, ela pode funcionar em todos os ambientes e lidar com as adversidades, às vezes, é muito melhor você saber lidar com elas e contornar para que o fim justifique o meio, sabe? Sim. Então, é isso. Eu trouxe um exemplo bem bizarro aqui, mas isso pode se aplicar até a uma política pública, de Sim, você não. sentar com aquele movimento social, sentar com a parte contrária. Tá bom, o que você não gostou do que eu disse aqui? Ah, você que vai querer que tenha uma pessoa, você quer que tenha um 0800, enfim, radicalismo, assim, às vezes não é a melhor receita. Não, e não leva a nada, E não né? vai dar certo, Não leva a entendeu? nada. Não vai dar certo. Porque se você for radical, você tá excluindo O outro. o E isso não outro. é sustentável. Não é sustentável, não é legítimo, Democrático. não é democrático, não é nada. É o, né, o que É eu tava falando. É ineficiente. ineficiente, porque só tá falando sobre você, é só a sua verdade que é absoluta e não é Uhum. certo, né? Mas isso, obviamente, depende muito das pessoas, porque nós, seres humanos, né, nós temos essa dificuldade também de compreender e saber lidar com o outro, porque ninguém aceita, né? Eu acho que é o mais difícil, né? Ter uma crítica sobre uma posição que você trouxe, né? Sim. Igual você trouxe, né, Arminda? Essa questão do lixo. Imagina, se não fosse, né, uma pessoa que tivesse toda uma estrutura, uma resiliência para pensar e pensar no próximo, quando alguém fosse questionar, né, a questão, porque tem que ter 2 lixeiras. Não vai ter, né? E poderia ter sido dessa forma. E as coisas talvez pudessem dar muito certo, ou Pudesse dar muito provavelmente dá muito errado, né? errado, Sim. né? Eu mesmo, eu acho que. Eu posso falar, vai. Eu acho que se o lixo fosse muito longe, eu ia com lixo na mochila. E eu acabar que eu não ia estar sendo sustentável, né? Mas Porque isso é tá misturado. hábito. E eu achei muito legal esse exemplo que você trouxe. E com certeza isso vai sair daqui da minha cabeça, porque eu já tô maquinando várias coisas. Porque isso é costume. E eu Uhum. estava pensando exatamente sobre isso hoje. Olha só. Eu Sim. estava sentado na mesa trabalhando. E eu tô numa mesa que não tem a cestinha de lixo embaixo. E eu fiquei caçando a cestinha, assim, porque todas as outras têm. E a que eu estava hoje não tinha. E eu falei assim, nossa, eu preciso ter uma lixeira aqui embaixo. A minha cabeça, por quê? Porque é o hábito. É o nosso hábito, o nosso costume de sempre, né, A ter ali praticidade. ser prático, tá próximo. Mas eu nunca pensei assim, poxa, mas eu posso andar, levantar algum momento, porque isso pode gerar outros benefícios também, e de até uma lixeira para jogar.
o clipezinho do Sim. papel que eu tô tirando, por exemplo. Adorei o exemplo, viu? O pessoal da CS vai me odiar agora também, né? Isso me fez gerar uma pergunta. Como é que você não convenceu, mas você fez as pessoas entenderem, não, tudo bem, eu preciso construir um novo hábito para um mundo melhor, mesmo que ele pareça E pequeno. porque as pessoas também têm dificuldade em criar novos hábitos. Sim, total. Muito difícil. Então, olha, essa pergunta é bem interessante, porque às vezes você acha que todo mundo está na mesma página que você em termos de consciência, de conhecimento, e não é assim. E a gente está falando de comunicação, a gente está falando de uma empresa de comunicação onde, em tese, todo mundo está acompanhando e tal, mas nem todo mundo está focado em todas as questões, né? Os jornalistas eles precisam entender um pouco de política, de economia, de meio ambiente, de segurança tudo. pública e tal. Então, coisas que você acha que as pessoas vão entender que isto é isto. Não, você precisa dizer. Então, antes da gente implantar essas medidas todas, a gente fez um workshop lá, gigantesco, assim, em que eu mostrei uma coleção de fotos, uma coleção mesmo, porque eu fiquei uns 4 meses colecionando fotos de catadores de lixo que iam nos sacos de lixo que a gente colocava na calçada, eles abriam sacos de lixo para comer o nosso lixo. Caramba. E Eles você usou de comiam. vocês. É? Você usou da Tribuna. tribuna. Porque Não é tipo fotos que Não, vieram e tipo, da não é de um internet. arquivo, de um acervo de imagens. Eram fotos do Edilson, do Alípio, Impressionante. do Paulo, porque eu Legal. fiz amizade com esses Uhum. caras, com esses Legal. catadores de Muito. lixo. E da minha janela eu via todo dia eles, por volta de 17h30, 18 horas, era uma sequência, assim, sempre em dupla. Aí eles sentam na calçada, eles abrem os sacos de lixo, uma parte eles comem, porque vem lá do refeitório, das marmitinhas, das Uhum. quentinhas, que as pessoas também desperdiçam e jogam fora. E eles separam aquilo que comercialmente tem valor. Então, é papel branco, é plástico e metal. O resto eles não carregam porque não tem valor comercial. E aí eu olhava aquilo assim, eu disse, gente, que século que nós estamos para alguém sentar na calçada, abrir o lixo e comer ali na minha frente. Eu via os caras comendo a feijoada com macarrão, com frango, com a lasanha. Enfim, aí eu mostrei uma sequência de fotos ali e atrás escrito tribuna. Então, assim, O fotos, impacto é maior. E aí a gente Total. falou um pouco sobre a questão do lixo, né, da separação, que é da reciclagem, que a reciclagem, se ela for bem feita e tiver volume, ela vai gerar emprego e renda para muita Uhum. gente. Então, o que ia acontecer na sequência era uma forma da gente equacionar, não íamos resolver, mas equacionar ou mitigar aquilo que era uma fotografia ruim para gente. E olha que mesmo assim foi difícil, porque teve essa mudança de hábito radical. Está fazendo 1 ano agora que a gente fez essa virada de chave aí, e neste 1 ano, então provavelmente agora em maio, eu vou fazer uma nova reunião com eles e eu vou mostrar para eles o impacto que eles não sabem ainda, que a gente reduziu 70% no lixo orgânico, que a gente gerou emprego e renda para a cooperativa, a ONG Sem Fronteira, que é ali que perto da legal. gente, e quanto que a gente deixou de emitir de gás de efeito estufa apenas mandando menos lixo para o aterro do Sítio das Neves. E aí quando você fala, mas a ressaca, mas alagou a rua, mas o calor intenso, como é que se relaciona isso com o teu lixo? É fácil fazer a relação, Uhum. entendeu? Então, assim, quando eu falo do conhecimento, de você ter conhecimento e você achar que todo mundo tem, tá na mesma página, não está. Então, quanto mais se fala sobre isso, mais você tem a percepção de quanto você precisa voltar lá para trás Uhum. e falar, olha, você sabe que aquela enchente, tal, é do cocô do cachorro que você leva para passear, você recolhe ali no saquinho plástico e você coloca no canteiro da árvore. Põe no canteiro da árvore. Então, enfim, falei demais, mas foi isso que eu Foi quis muito dizer. bom. E esse exemplo no final, ele é ótimo, porque assim, as pessoas elas estão A acostumadas, ignorar. não é ignorar só, é a culpar o outro, Uhum. porque ninguém consegue reconhecer seus próprios erros. Então, assim, Sim. exatamente. Né? Então, num Culpar caso. o outro ou culpar o governo? A culpa é do governo. O outro que eu digo é exatamente. Qualquer outro, né? Qualquer outro, né? Não Assim, seja a si mesmo. porque assim, a culpa de uma. Vamos, né, colocar aqui, a culpa de uma enchente não é minha, não tem nada a ver com Sim, isso. É, o né? quanto você produz de lixo, né?
Entendeu? É, Mas o que que você fez de diferente sim, pra exatamente. aquilo não acontecer, né? Então, porque fez obra, não sei o quê. Não tô justificando nada, mas Uhum. assim, não é só aquela ação que foi feita, aquela medida que tá sendo feita. Tem uma rua ali que sai da Portuária e vai dar no Canal 5, que se chama Antônio Bento. Sei. Antônio Maia. Antônio Hum. Maia. É uma rua que qualquer dia que vocês passem por lá, ela tem do lado esquerdo um calçadão que tá cheio de entulho. E aí você Uhum. passa por ele e fala: Nossa, que absurdo, a prefeitura não limpa isso aqui. Aí, 2 dias depois, você passa lá de manhã, tá limpinho. À Uhum. noite, você passa lá e É, tá não, imundo. Aí um dia, saindo do jornal, eu sempre vou por ali, sempre entro nessa rua para ir para casa. Tinha um carro, que era uma SUV lá, grande, bonita, parando ali. Aí eu vi o carro parando ali perto da calçada. Eu falei, essa hora, 8 horas da noite. Aí eu parei o meu carro antes. Fiquei, o que que esse carro vai fazer ali? Aí saíram de lá umas pessoas que não eram pessoas pobres, eram pessoas que Uhum. estavam numa SUV. Uhum. Abriram o porta-malas atrás e começaram a tirar sacos de entulho. Sacos de entulho. Eu filmei, eu tenho isso no meu celular até hoje. Por quê? Porque em vez de você contratar um disque entulho e colocar na frente da tua obra e isso ser destinado para o lugar adequado, é mais fácil você colocar no porta-malas do teu carro e levar para um lugar que virou um lixão. Aí, o que que acontece? Chove, parte desse material, porque tinha madeira, tinha tijolo, tinha saco de cimento, chove, a água carrega isso para o Uhum. bueiro, isso entope as galerias, aí você vai reclamar com a prefeitura, porque a prefeitura Então, que não. não limpa a galeria, porque a Uhum. prefeitura Então, que assim, faz obra. e aí você não pode dizer que essas pessoas não sabem que. Por que elas estão indo lá à noite? Você pode reparar que é só à noite Ela que isso sabe. acontece. É algo cultural, né? É, Quase. Que não deveria ser. Uhum. infelizmente. E Marcos, Eu. você que trabalha com a juventude, querendo ou não, ela tem um pouco mais a cabeça um pouco mais aberta, né? Tá. Nessas questões. De que A forma gente espera. É, A gente espera, a gente vê, às vezes, que não tanto, mas a juventude, ela é uma mente mais aberta. De que forma que essas pessoas mais jovens, elas têm sido inseridas nas decisões públicas da cidade? E como que isso se conecta com a ideia de instituições eficazes? Vamos lá. Primeiro que eu acredito, né? Não acho, eu acredito que a participação social ela tem que acontecer em todos os momentos. Hoje, no espaço que eu ocupo, que é o que eu falo, né? Eu não posso construir nada e seja institucionalmente ou fora dali, sem ouvir o outro. Então, meu papel hoje é sair por aí perguntando o que que as pessoas querem. Porque assim, eu não posso achar que eu fazer tal, resolver tal problema em tal região é o que vai resolver de fato, né? Eu preciso estar ali, eu preciso me conectar com aquele ambiente. Então, isso é uma das coisas que eu acredito que precisa, precisa acontecer muito mais, uma escala muito maior, né? Das pessoas estarem próximas das outras. Além disso, que eu acredito também as pessoas saberem o que e como reivindicar aquilo que ela quer também, né? Porque tem gente que simplesmente vai falar assim, não, porque aqui. Vou dar um exemplo que eu não sabia, mas no Campo Grande não tem praça, praça pública, né? Eu nunca tinha reparado isso, olha só. E aí super, né? E gerou um assunto isso numa conversa em uma das reuniões que eu estive por esses dias. E foi uma indignação. Porque não tem praça pública, né? Tem que demolir um prédio para construir uma praça pública. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Não é simplesmente, né, fazer dessa Mas forma. será que as pessoas que moram lá querem uma praça? Então, ninguém sabe. Uhum. Quem falou não é nem de lá. Então, assim, não vive aquela realidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Porque não é simplesmente somente ser ouvido. É saber também como ser ouvido, né? E trazer pontuações que façam sentido também. Uhum. E hoje, por exemplo, na atuação que eu estou, no cargo que eu estou, eu tô ali para poder
construir políticas públicas para a juventude. Ponto. Mas eu preciso pensar em toda a juventude. Eu não vou pensar somente no rapaz que é branco, hétero, que é de classe alta, que mora em XPTO lugar. Eu tenho que pensar em todas as pessoas. Seja ela branca, preta, parda, amarela, indígena, o que for, né? Seja em qualquer orientação que ela se enquadre, seja homem, mulher, trans, eu não posso ter essa distinção. Só que as pessoas, elas olham muito pro seu próprio umbigo. E o seu problema é o maior de todos. E é o maior de que todas as outras pessoas. Mas ela não consegue enxergar o quanto, às vezes até resolvendo só o seu problema, está interferindo e impactando negativamente o No outro. outro. Individualismo, né? Acho É. que as redes sociais também criam muito isso, né? O meu universo, o meu bem-estar. E isso socialmente é totalmente prejudicial. E também acho que aconteceu mais isso depois da pandemia, né? Porque durante a pandemia as pessoas ficaram muito nas suas casas, muitos nas suas bolhas, na sua internet, no seu algoritmo, e Uhum. não faz novas amizades, só conversa com as pessoas que você conhece. Então acho que por isso também elas começaram a ficar mais individualistas. E isso que a Uhum. gente falava que não, na pandemia Não a vai gente vai ser melhor. melhorar. A sociedade vai melhorar. Na verdade, eu acredito que elas ficaram individualistas para o contato físico. Porque no contato online as pessoas conseguem, né? E aí isso é Uhum. tema de outros pesquisadores aí Aham. falar. Mas assim, o que na pandemia, a quantidade de jovens hoje que são muito mais ansiosos, que não conseguem ter convívio social com as pessoas, porque foi tirado desse convívio, né? Desse formato. Para reinserir essa pessoa no convívio social é difícil, porque ele está acostumado a se comunicar com o outro por uma tecnologia, pela rede social, pelo WhatsApp. Ele não está Uhum. mais acostumado a sentar e conversar ali, né? Brincar. É muito raro ver hoje em dia, né? As pessoas, ainda depois de tanto tempo que a gente já sai da pandemia, as pessoas querem brincar, conversar, estar ali na rua, se conectar, estar junto, assim. Tem gente que me manda mensagem e fala assim: a gente pode fazer uma call, né? Moro em Santos. Eu falo assim: não, vamos tomar um café, vamos Uhum. almoçar, né? Vamos fazer uma coisa diferente, não, pra se Não tem olhar, contato. porque é importante isso, né? E é isso. E quando a gente tem contato, a gente quebra um pouco desse individualismo. É. Sim. Olha, a gente, pegando um pouco carona no que você está falando, dentro desse projeto que eu falei que a gente tem lá há 10 anos já, que chama Região em Pauta, são 10 encontros por ano. E o primeiro encontro é sempre sobre educação. O ano passado a gente falou de educação midiática e esse ano, que foi em fevereiro, a gente falou sobre essa lei que entrou em vigor esse ano, que é da proibição do uso de celular em sala de aula. E aí eu montei um painel só com estudantes ou do ensino médio ou do ensino fundamental. Enfim, foi uma conversa muito boa, muito boa. E aí uma professora falou assim: agora que não pode mais usar o celular, né, nem no intervalo, né, a gente também não está deixando usar no intervalo, a gente está criando outras coisas. Por quê? Porque tinha intervalo, eles iam para o intervalo e aí sim que eles ficavam. Então a gente está criando outras coisas e tal. Aí está criando o quê? A gente está colocando mais esporte, aula de música e tal. Aí eu perguntei para os jovens que estavam lá, que é de uma escola pública do Rio Branco, em São Vicente. E o que vocês têm feito no horário de intervalo? Aí duas meninas falaram assim, meu, calou o auditório. Falou assim, as escolas estão colocando agora, né, coisas alternativas. Mas o que a gente sente falta mesmo é de sermos ouvidos, é de roda de conversa. A gente sente falta Nossa. de roda de conversa. A gente queria conversar, a gente queria conversar com os professores, a gente queria poder falar sobre o dia a dia. Então, assim, meu, é impactante porque você está falando da escola, onde o cidadão está se formando, né? Ele E precisa ser ele, acolhido. então, ele precisa ser ouvido, ele quer falar. Ele quer falar. Fala o E, quê? Deixa ele falar. eu volto lá no começo, quando eu falei sobre a questão da palestra, do momento que a pessoa está ali, porque a escola, as instituições, e é bem isso, eu, como educador, vivi isso na sala de aula, né? Tem muitas pessoas ainda que
seguem tão à risca uma educação tão tradicionalista que é só o seu conteúdo e pá, 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 tchau, vou embora. E o aluno, dentro de sala de aula, às vezes não consegue nem perguntar se teve uma dúvida. E é muito importante, Sim. né, a gente ter esses momentos com eles para que eles sejam ouvidos. Voltamos para a escutativa. Aí, tá vendo? Tudo se No conecta. último episódio, eu falei para as convidadas, né, que sobre o que eu entendi como sustentabilidade, que é ouvir o outro. Eu acho que pra mim virou sustentabilidade é isso. Tudo vai pra isso. Tudo, você roda, roda, roda e você chega nisso. E- Tem muita gente que confunde sustentabilidade só com questões ligadas ao meio No meio ambiente. ambiente, É. exatamente. é. E não É. é. E não é. É. Porque tudo é o que você falou, Vitória, tá tudo conectado. Quando você fala de saúde, você está falando de sustentabilidade. Quando você fala de mobilidade urbana, você está falando de sustentabilidade. Quando você fala de saúde mental, quando você fala de suicídio, quando você fala de tudo é uma coisa só. Não tem compartimentalização aí, não Uhum. tem. E para você entender a profundidade disso, precisa de muita reflexão. Sim, demais. Muita. E puxando esse gancho sobre educação, como que a educação institucional pode ajudar a combater esses discursos de ódio, esses discursos extremistas e promover mais uma cultura de paz? Então, nessas experiências que eu tenho tido com esses jovens nesses eventos e também em outras oportunidades em que a gente já pôde abrir o nosso auditório, por exemplo, para eventos deles, né? No ano passado e no ano retrasado foi uma experiência muito legal com um grêmio estudantil aqui de Santos, lá da Escola Pedro II, que usavam o nosso auditório para fazer os debates deles. Eu achava o máximo, assim, o máximo mesmo. Eu acho que passa um pouco por isso, por você ouvi-los e por você falar coisas, né, e provocar debates que, de novo, você pode achar que são, isso é falar mais do mesmo, mas não é falar mais do mesmo. E também eu não nego que hoje ser professor é uma tarefa um pouco mais complexa do que era na minha época de escola. Porque hoje você precisa trazer muito mais para perto, né, da tua aula e do conteúdo que você quer dar, exemplos concretos, situações que as pessoas estão vivendo, para que eles se sintam atraídos pelo conteúdo e para que eles entendam do que se está falando. Não é você, olha, tá errado fazer bullying, olha, o que você vive dentro da tua casa lá de violência doméstica e não sei o quê, é aquilo, você não pode ser essa pessoa. Tá mais complexo. Então, quando Uhum. você fala de educação para a paz, eu acho que é um pouco disso tudo e de você permitir que eles se expressem, porque de repente está lá dentro, num lugar que nem eles acessam direito, um pensamento ou um reflexo ou uma vontade que eles nem sabem que tem. E na hora que você abre espaço para manifestação, a hora que você faz uma aula, uma dinâmica que, sei lá, envolve teatro ou que envolve slam, que é uma manifestação muito legal de música e poesia, você subtrai dali aquilo que você precisa para falar. Aqui precisa de atuação, aqui eu Uhum. preciso agir. Olha só em que nós Eles estamos. vão se descobrindo, né? Exatamente. E é exatamente isso, porque são essas outras metodologias que a gente aplica dentro de uma sala de aula, seja uma sala de aula, ou seja qualquer ambiente que a gente transita. Quando a gente começa a se conectar e trazer esses olhares, provocar, né, as pessoas para pensar diferente, como que ela reagiria se aquilo fosse, né, o oposto do que ela está trazendo, exemplificar as ações do que está acontecendo, isso transforma. Isso, com toda certeza, isso vai gerando ali, plantando a sementinha, isso vai gerando alguma coisinha ali. Em algum momento, aquela pessoa vai se sentir mais confortável com qualquer situação que seja. E aí, no momento que você traz uma roda de conversas, um teatro ali para ela se expressar e tudo mais, ela vai se abrir. Ela vai se abrir, assim, de uma forma profunda. Um exemplo que aconteceu esses dias, eu estive fui participar como ouvinte de uma atividade de uma instituição e, e a atividade era eles fazerem um teatro sobre a experiência que eles vivem no dia a dia
do trabalho deles, tá? Todos trabalham no mesmo lugar. Praticamente 100%, 90%. E tava ali alguns gestores, algumas pessoas que cuidam deles, né? Que tem um olhar mais para o lado do social mesmo, que precisa entender isso. Todo mundo sabia que existia vários problemas, né? Mas ninguém conseguiu nunca entender quais eram os problemas. Quando eles fizeram de uma forma divertida Lúdica. do teatro, eles refletiram exatamente o dia a dia deles. Isso gerou, que é o que a Arminda trouxe, uma preocupação, falar assim, opa, tá tudo errado. A forma como a gente tá fazendo tá errado, né? Por quê? Porque eles nunca foram ouvidos, nunca conseguiram se expressar. E Uhum. dali, de uma forma que se expressaram ali num tempo bem curto, se expressaram o suficiente para gerar um ponto de alerta ali para as pessoas que precisavam ter esse ponto de alerta e entendeu? Tem que fazer uma movimentação, preciso reforçar o que é realmente, de fato, a função, e realmente, de fato, o Uhum. que ele tem que fazer. Porque é isso, né? Eu acredito que são dessas formas que a gente consegue conectar as pessoas conosco e mudar. Que a gente tem que Uhum. transformar as pessoas e gerar essas outras oportunidades para elas também. Tá. Voltando um pouquinho, em algum momento você falou que às vezes as pessoas não sabem nem como acessar você, como reivindicar alguma coisa, né? Como ser ouvida. E eu queria entender o papel da mídia em relação a isso. Como orientar as pessoas, como esclarecer as coisas. Eu gostaria de saber de você, Arminda. Como você enxerga o papel da mídia em relação a isso? A esse meio, né? Então, isso é uma parte da comunicação pela qual eu sou muito apaixonada, né? E por isso, quando eu ainda era editora-chefe do jornal, eu fui editora-chefe até 2022, e aí em 2022 a gente criou a gerência de projetos. Ainda como editora do jornal, eu ficava um pouco inconformada, assim, da gente se limitar ao papel de informar, né? Então, Uhum. você dava as notícias, ok, você dava artigos das pessoas, Te também entendo. ok, mas você precisa ir além, porque as pessoas vão saber ler a mídia, e quando eu falo ler a mídia, não é saber ler o português ali, elas vão saber ler e até nos criticar, Uhum. e tomar posição a partir daquilo que você está noticiando, melhor se elas tiverem uma formação melhor, né? Uma Uhum. formação que, que transcenda a notícia, Porque às vezes elas não né? sabem nem diferenciar, né? Você falou sobre ler, mas às vezes elas realmente não sabem E aí a gente está falando de codificar analfabetismo aquilo, é. funcional, sabe? Analfabetismo funcional. A pessoa lê e a gente não está falando de pessoas, é simplesinha, mora lá na periferia, ou foi letrada depois de adulta já. Não, a gente está falando de pessoas que às vezes Uhum. convivem com a gente e Uhum. que leem aquilo e não conseguem interpretar Formados, aquilo. inclusive. Em março agora, dia 12 de março, precisamente dia 12 de março, o Senado aprovou a Política Nacional da Linguagem Simples, que é o quê? É os órgãos públicos, administração direta e indireta, mas isso pode se aplicar a qualquer cenário. Escrever, publicar diário oficial, edital, edital de concurso público, da maneira mais simples possível, porque a gente acha que está todo mundo entendendo e as pessoas podem não estar entendendo Sim. nada. Uhum. Então, se a gente trouxer isso para o mundo da comunicação, você fala, né, por exemplo, que nem agora o escândalo dessa semana é o escândalo do INSS, né, da Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que divulgaram aí um rombo milionário que estava acontecendo desde 2019 com aposentados e pensionistas com valores pequenos, 40, Sim. 50, 30 reais. Eles não têm ideia ainda do tamanho desse valor. Então, eu fico me Uhum. perguntando, será que aquela pessoa, ela sabe acessar o aplicativo Meu INSS, né? E olhar lá no seu olerite se está sendo descontado. E se ela perceber que está sendo descontado, ela sabe qual é o caminho para... Então, o papel da mídia nisso é fundamental de descer, às vezes, um pouco do seu patamar, né, da sua, Do às vezes, pedestalzinho. do seu Sair daquele topete, né? Uhum. senso, todo mundo sabe do que eu tô falando. Não, às vezes não Exatamente. sabe. Você falar com clareza e dar o passo a passo e voltar, às vezes, um degrau para baixo para falar, olha, isso aconteceu assim, assim, ou isso está acontecendo assim, assim, né? Você falou da pandemia,
E todo mundo vai lembrar que durante a pandemia, os veículos de comunicação, né, os grandes veículos de comunicação do Brasil se juntaram num consórcio para quê? Para ir buscar, para além das notas oficiais aí do governo de então, e buscar diretamente na fonte dados para mostrar qual era o tamanho da pandemia, né? Uhum. Então, por quê? Porque você falar que, olha, milhares de casos, a cloroquina, Uhum. a ivermectina, então você precisava ir diretamente lá debaixo da terra buscar informações para ser transparente o máximo possível. Por quê? Porque tiveram todos a consciência de que com dados muito reais, com dados bem transparentes, as pessoas poderiam se mobilizar para quê? Para ficar em casa, para usar máscara, para quando saiu a primeira dose da vacina, para ir tomar a primeira dose da vacina. Então, o papel da mídia é fundamental. Quando eu criei esse projeto A Região em Pauta, foi um pouco angustiada com isso, porque a gente falava de mobilidade urbana, de segurança pública, de primeiro emprego, enfim, e a gente não esclarecia, a gente não colocava as pessoas em contato com o especialista para ela poder perguntar, para a gente dar uma fotografia mais cristalina dos problemas que a gente noticiava todos os dias. E o programa está aí 10 anos já, a gente já fez mais de 85 encontros. E, enfim, então essa pergunta e essa abordagem ela é fundamental e é papel nosso, sim, que somos Sim. jornalistas, entender quais são todos aqueles papéis que a gente tem que desempenhar. Uhum. A gente precisa ter uma responsabilidade, né? Sim, exatamente. A ética. É verdade. E, Marcos, para você, quais são os maiores desafios que você enfrenta ao tentar construir essas parcerias intersetoriais no contexto da juventude? Em todo. Imagino que tenha muitos. Na verdade, eu acredito que o maior desafio que eu tenho enfrentado hoje é, primeiro, compreender as pessoas e saber ler as pessoas, que isso é muito difícil. E fazer com que as pessoas enxerguem e entendam que não, que o que nós estamos construindo, o que a gente vai construir, não é para ela, é para algo muito maior e que tem que transcender para algo maior, porque é o que a gente tem comentado aqui também. O individualismo ele é tão grande que às vezes quando vai para uma parceria e tudo mais, a pessoa quer alguma coisa em troca para ela. E aí não tem que ter uma coisa em troca para ela, É o porque coletivo, é o né? coletivo, a troca é para o coletivo, né? Essa talvez seja o maior desafio. E eu não falo nem só com relação à construção de uma política pública. Acho que isso é a construção da sociedade, né? Então, tudo tem que ter uma moeda de troca, mas é o Uhum. que eu tenho brincado, né? É bom para quem, Uhum. né? É bom só para mim ou é bom para todo mundo? Porque eu não isso é talvez um perfil muito meu, que eu não trabalho só para mim, Sim. né? Antes de qualquer coisa, eu quero que tudo seja construído para toda uma sociedade, porque eu acredito na sociedade. Uhum. E isso não é papo não aqui, porque isso é o fato. Isso é um fato que acontece. Porque eu penso no que os meus sobrinhos, como eles vão crescer, como os filhos dos meus amigos, como os meus filhos vão crescer e continuar numa sociedade que tem direitos, que uma sociedade que tem uma voz. Então, o desafio hoje tá pautado exatamente nisso, de compreender as pessoas e, né, de todas as parcerias e fazer com que ela também entenda que não é uma moeda de troca o que a gente está fazendo, né? Óbvio, às vezes a gente tem algumas sessões ali, mas assim, não pode ser uma troca Uhum. para ela. Tem que ser uma troca para o coletivo. Tem que ter um objetivo, uma oportunidade real. Não é só Uhum. fazer por fazer, né? Não é só para fazer uma mídia, fazer um marketing, né? É para ficar bonito na foto. É construir de verdade. Você falou essa Sim. questão, né, de construir de verdade, e aí me veio uma questão que às vezes as pessoas não confiam nas instituições, né? Elas têm esse pé atrás, principalmente quando é uma instituição grande, como a Tribuna, que é uma instituição grande, ou uma instituição governamental, que é a prefeitura, né? E esse tempo de desinformação, as pessoas publicam o que elas querem, falam o que elas querem, elas Uhum. abrem o celular dela, começam a gravar um story
colocam na mensagem, ó, está acontecendo isso e às vezes nem é verdade, né? Uhum. Sim, Eu- Como que a gente... Pode falar? Não, pode falar. Eu tenho mais uma pergunta pra Arminda daqui a Ah, pouco. tá. Como que a gente pode reconstruir esse elo entre a população e os canais de comunicação, a governança? Como que faz pra gente falar assim, ó, a gente tá fazendo de verdade, isso é real mesmo? isso não é fácil, não vai ser fácil, e na verdade é muito fazer com que as pessoas entendam que elas precisam também dar um voto de confiança para quem elas estão colocando em cada papel. E é qualquer papel, né? Não é só numa entidade pública isso, é numa entidade privada também, né? Porque Uhum. assim, o mundo mudou. As pessoas precisam entender e cada vez mais entendem que o mundo mudou. O mercado de trabalho mudou, todo mundo mudou. Então, assim, você precisa sempre também dar um voto de confiança para o que as pessoas estão fazendo. Claro, se você viu que aquilo não está funcionando, aí você também tem que saber como reagir a isso, né? Mas se está fazendo, se está olhando ali e buscar evidências de fato, né? Não só acreditar naquela verdade que está chegando para ela ali, que nem necessariamente é verdade, né? Tem muita coisa por trás ainda, né? É o que a gente tem comentado. O exemplo das enchentes que a gente falou, né? Muita gente culpa governos, né? Não tô falando de um governo, tô falando de governos, independente de qual seja. E sempre vai existir as pessoas que vão falar sobre isso, né? Mas nenhuma pessoa de fato tem a consciência também do que ela tá fazendo de diferente, de qual que é a contribuição dela para que aquilo esteja acontecendo. Então, quando a gente começa a entender isso, as pessoas começam a olhar diferente. Uhum. Talvez não seja assim. Talvez não seja realmente isso que esteja acontecendo. Enfim, e que talvez eu possa dar um voto de confiança. Uhum. Entendeu? Sim. Bom, a minha pergunta é como o jornalismo local pode ajudar na construção de uma cultura mais sustentável? Entendendo sustentável como um termo bem mais sistêmico e Uhum. holístico do que a questão ambiental, né? É, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Uhum. Eu acho que o primeiro passo o primeiro passo são os veículos de comunicação terem consciência de que eles têm esse papel, e de que eles têm essa responsabilidade. O segundo passo, eu acho que é entender que essa responsabilidade não pode estar necessariamente atrelada a dinheiro. Que Uhum. você, enquanto veículo de comunicação e que leva a informação e a formação para o seu público, você tem uma responsabilidade maior, que é com o público que te assiste, que te lê e que te ouve. Interessante, Então, você falou com a informação e com a com a formação. formação. Então, você precisa, enquanto grupo de comunicação, e aí eu falo por nós, ter uma política que seja perene. Não é começar hoje, isso vai durar 2 meses, isso vai durar 3 meses. Tem que ser uma política permanente. Eu acho que isso funciona. E eu vejo isso acontecer. Eu falo do movimento LED da Globo porque eu sou muito fã do que eles fazem. Eles conseguem mobilizar o ano inteiro todas as escolas do país em torno de um negócio que eu fui lá no ano passado e eu saí muito bem impactada de lá, porque tinha gente de A a Z, assim, de escola pública, de escola de criança, de escola de adulto, de faculdade, ou seja, é uma política, né, e é um projeto institucional da Globo, né? Não tem, é um dinheiro, por isso que eu falo, não pode estar necessariamente atrelado a dinheiro, né? Uhum. Então, claro, tem gente pagando a conta lá, mas não é um projeto comercial, Uhum. né? Então, eu acho que se você tem isso como um valor dentro da sua estrutura, né? E eu falo da tribuna, mas eu estou falando também de qualquer outro veículo de comunicação. Se você tem isso no DNA, não, eu preciso fazer isso de forma permanente. E você tem, de novo, a escutativa para saber se isso está funcionando, qual é a fotografia exata, para que você também não tenha um discurso vazio, pastel de vento, sabe? Um pastel de vento que não está conversando com nada, você acha que está fazendo alguma Uhum. coisa, né? Os diretores acham que está sendo feito e a coisa não está funcionando. Então você tem que ter muito pé no chão de saber se aquilo
tá chegando em quem tem que chegar. Eu acho que isso funciona e eu vejo por programas e por iniciativas que existem aí, não só dentro do nosso grupo, mas iniciativas que são de outros veículos e que têm aderência e que, puxa vida, por causa daquilo, aquilo outro aconteceu. Então, eu acho que esse é um caminho. Esse é um Uhum. caminho, e aí a gente fala de sustentabilidade ambiental, a gente fala de educação para a paz, a gente fala sobre bullying, a gente fala sobre eh, qualificação profissional. Então, ninguém melhor para fazer isso do que a comunicação. É isso. Gente, encerramos essa parte do bate-papo. Agora vamos fazer o encerramento oficial aqui do bloco. Acabou já? Acabou. Mas Olá! A gente não tinha nem Nossa. começado ainda, né? Nossa. Que conversa necessária que a gente teve, gente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Marcos, Imagina, obrigado por a estar aqui vocês. conosco. Muito obrigada, Arminda, também, por trazer um bate-papo. Trouxe vivências, né? Eu achei muito legal essa história da lixeira e como que impacta, né? Uhum. A gente pensa que coisas pequenas não impactam Sim, em coisas grandes, mas 70% de diminuição de lixo orgânico é um bom muito- número, é né? coisa. muita coisa, né? Muito obrigado mesmo pelas Imagina. experiências que vocês compartilharam com a gente. Então, vocês gostariam de deixar algum meio de vocês pro pessoal seguir vocês, acompanhar o que vocês estão fazendo? Bom, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, é @oimarcos. Eu brinco que é só me dar um oi lá no Instagram, que já consegue se conectar comigo também e acompanhar um pouquinho do dia a dia. O meu Instagram é Arminda Augusto, junto. É um Instagram mais corporativo mesmo. Eu coloco muitas coisas que a gente está fazendo lá. Então, se quiser estar conectado com o que eu faço e com aquilo que eu acredito, eu acho que ali vai Muito encontrar legal. o caminho. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo episódio. Obrigado. Esse foi o 9º episódio sobre ODS e até mais.